pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Avivamente. Eu sou a Ludmila. E eu sou a Gabriela. E hoje nós temos aqui uma convidada excepcional, que eu tenho certeza que vai agregar muitos valores aí para as pessoas, principalmente mulheres. É a Marcela Lousada. Tudo bem, Mar? Tudo bem, muito prazer. Obrigada pelo convite. É uma honra nosso. estar aqui. Que muito bom. Me conta um pouquinho mais do seu trabalho. Você trabalha hoje com personal brand, né? Isso, eu trabalho com branding e posicionamento de marcas, principalmente para mulheres empreendedoras, então profissionais autônomas que buscam se posicionar no Instagram, nas redes sociais, para evidenciar o diferencial dos seus trabalhos e também terem mais desejo pela sua marca, pelo seu trabalho e atraírem mais clientes. Que legal. Isso tá super em alta agora, né? Tá Aliás, é uma muito. pauta que a gente precisa trabalhar bastante, nós Muito. mulheres. É. Como nos posicionarmos com autoridade, né? Exatamente. Todo mundo precisa de branding na vida para ter Exatamente. sucesso E é por profissional. isso que eu vim de batom vermelho, sabia? Eu também, É. mas já pensei nisso. Maravilhoso. E é isso. E conta pra gente, então, como que você entrou nesse mundo aí do empreendedorismo? Então, isso começou de um jeito diferente. Na verdade, eu costumo dizer que o branding, ele me escolheu antes de eu escolher, porque eu comecei a empreender mesmo lá quando estourou a pandemia, em 2020, com e-commerce de moda bebê. Então, assim, não tenho filhos, mas eu vi ali uma oportunidade. Desde sempre, eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter meu negócio, porque eu vi ali uma oportunidade de dar uma qualidade de vida melhor, segurança, conforto para mim e para minha família. E aí, eu comecei a estudar, a procurar mais sobre esses assuntos. E disso, eu decidi fazer a faculdade de administração, porque eu falei, bom, já que eu vou ter um negócio, preciso saber administrar esse negócio. Sim. A faculdade foi muito boa para mim, só que ela não me formou para ser uma empreendedora. Ela me formou Sim. para ser uma gestora numa empresa Sim, multinacional e tudo mais. Então, inicialmente, a gente não aprende, né, na faculdade, como fazer a gestão da nossa marca, como expor nosso trabalho para a gente ser vista como autoridade no mercado, no que a gente faz. Então, o meu trabalho vem muito disso, é muito comum, é um gap, querendo ou não, que tem na educação mesmo, de como são as faculdades no Brasil. Sim. E daí, eu fui para a carreira CLT, então, eu me formei, então, comecei a minha carreira no mundo CLT, trabalhei num banco. Mas você já se via empreendedora ou você achou que você ia permanecer ali no CLT, era o que você queria? Não, eu sempre tive na minha mente que eu queria ter uma empresa, só que eu passei aquilo que boa parte das pessoas que querem ter uma empresa passa. Às vezes ela fala, eu quero ter uma empresa, mas do quê? No que eu vou ajudar as pessoas? No que eu vou Exatamente. contribuir? Porque no começo, eu pensava que eu ter uma empresa era muito benefício para mim, para minha família. Na teoria, né? Porque quando eu fui pro campo de batalha mesmo, eu vi que tem muito mais com você servir as outras pessoas. Exatamente. Porque a consequência é, querendo ou não, a qualidade de vida e tudo mais. Só que isso eu só fui aprender no campo de batalha. Na Sim. prática. Então, sim. Só na Aí eu prática. passei 6 anos como CLT trabalhando num banco e foi aí que eu tive um primeiro contato sem saber com branding. Porque eu sempre fui muito boa profissional, trabalhava muito bem e eu queria ser promovida. E aí chegou numa época de ciclo de avaliação e meu chefe veio me dar o feedback falando, Marcela, você é ótima, seu trabalho é muito bom, mas não vai dar pra te promover. Aí eu fiquei, por quê? Ué, né? Aí ele falou assim, porque as pessoas não conhecem você, não conhecem seu trabalho. Eu sei que seu trabalho é bom porque eu sou seu chefe, mas eu não tenho como defender a sua promoção porque Uau. as outras pessoas não sabem que seu trabalho é bom. Então, é meio que a minha palavra contra a dos outros que os outros funcionários mostram o seu trabalho. E foi aí que eu falei, meu Deus. E ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que eu falo até hoje, até no meu perfil. Que ele contou a história da mulher de César. Que pensaram, foi dito que a mulher de César estava traindo César, enfim, e no final ela não estava, só que ainda assim César foi e puniu a esposa dele, porque na época ele disse que não basta a mulher de César ser fiel, ela precisa precisa parecer parecer. ser fiel. E aí ele virou e falou assim pra mim, não basta você ser boa, você também precisa parecer ser boa aos olhos das outras pessoas. E aí isso me frustrou muito na época, mas ao mesmo tempo eu falei assim, tá bom, já que isso aconteceu, então agora eu preciso ver como que eu exponho o meu trabalho para as outras pessoas verem que eu sou muito boa no que eu faço aqui também. Essa foi a sua virada de chave, Foi. então. Sim, mas ainda assim eu não sabia que isso era branding. Eu só falei, tá, preciso começar a expor e mostrar Sim. mais para as pessoas verem. Mas Legal. pra você ver, né, que é num tropeço que a gente decola. Não, Sim. não Não, foi tropeço. essencial, É. foi um ponto de inflexão, assim.
E eu até estava conversando, né, com a Má um pouquinho antes da gente iniciar aqui o podcast para conhecer alguns pontos aí específicos da área dela. E a gente estava falando justamente sobre isso, que não existe mágica. Tudo na sua vida precisa passar por desafios, por tropeços. Você vai precisar passar por decepções para você chegar no topo e você se descobrir. A gente estava comentando aqui sobre... Hoje em dia tem muitas pessoas que pregam aqui você vai ter sucesso, aqui você vai ter dinheiro, aqui você vai mudar a sua vida. A gente até então, né, ganância, ambição, de você ser autossuficiente, e na verdade não é assim. Isso eu falei, na verdade não é assim. As pessoas têm que tomar cuidado com o que elas passam para as outras pessoas, porque nós não somos autossuficientes. Se você for olhar a autossuficiência de você, por eu e ponto e acabou. E aí a Má me corrigiu com algo incrível que eu aprendi aqui com ela, só nessa didática, Lud, besta. Aí ela falou bem assim, mas Gabi, você já parou para pensar que tem pessoas que só vão ser impactadas por esse tipo de pessoa? Sim, só vão ser transformadas por esse tipo de pessoa. Então, o mercado, ele realmente atinge todo mundo, né? Sim. Todo mundo. E aí é onde eu falo que a sua vida foi transformada por uma pessoa que agiu de uma forma e ela mal sabe que aquela forma dela agir transformou a sua vida. Exatamente. Porque às vezes o que é errado pra você não é errado pro outro, às vezes o que é errado pra você te impulsiona. E a gente fala bastante aqui, né, de propósito. Sim. E esse acho que foi a tua virada de chave pra você falar, esse é o meu propósito a partir de agora. É o propósito de mudar a minha imagem e de te ajudar a mudar a sua, né? Acho que isso foi fundamental aí pro seu crescimento e pro... Mas me conta, o que você sentiu na hora que ele falou, assim? Você sentiu raiva, impulso? Frustrada. Eu fiquei assim, eu não acredito. Eu tenho um bom trabalho, eu faço um bom trabalho, você sabe disso. E só porque as outras pessoas não sabem que você não vai me promover? Mas foi aí que eu entendi que, querendo ou não, as outras pessoas também precisam saber. Até porque, pra você justificar isso, no mundo corporativo tem muito isso. Por que fulano tá sendo promovido e eu não e tudo mais. Então, tem que ter toda uma justificativa para as pessoas entenderem que aquilo está sendo reconhecido por todos e não só por uma pessoa. Então, isso tem muito a ver com o meu trabalho hoje em dia. Muitas pessoas me procuram porque falam, Marcela, eu trabalho na minha área há 7 anos. Eu sou muito boa, eu tenho muita técnica. Eu sempre busco estar atualizada, mas eu não consigo mostrar isso no meu perfil, entendeu? Entendi. Que é o principal foco. Mas antes da gente chegar nessa parte, aí quando ele me disse isso, eu fiquei super frustrada. Eu falei assim, tá bom, preciso me movimentar. Comecei a me movimentar, então eu comecei a me expor mais, que é muito sobre a forma como o outro te percebe, né? Então, é desconfortável, mas não tem crescimento na zona de conforto, a famosa. Exatamente, é muito desconfortável, porque eu não sou uma pessoa... Eu sou extrovertida depois que eu já me sinto confortável naquele ambiente. Mas até então, eu sou uma pessoa muito introvertida. Então, eu precisei fazer coisas que me deixariam desconfortáveis, mas que eu sabia que seriam importantes para esse crescimento na minha carreira. Então, foi muito bom. Eu comecei a me expor mais, comecei a conversar com mais pessoas, comecei a dar opinião também nas coisas das outras pessoas, no trabalho delas, para que elas vissem também que, nossa, é um olhar diferente e você também pode ter um resultado muito bom fazendo isso. Eu ia buscar também a opinião das outras pessoas no meu trabalho, não necessariamente para, enfim, tipo, apareceu qualquer coisa assim, mas porque era uma forma de eu me conectar com aquela pessoa e falar assim, olha isso aqui, você pode contribuir aqui comigo da mesma forma que eu também posso contribuir para você. Então, vamos trocar. Nessa troca, né? Exato, vamos trocar, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar aqui o resultado para o cliente. E nisso, foi fundamental para que eu também conseguisse, uns 6, 7 meses depois, eu acabei sendo promovida, eu tive esse reconhecimento. E aí que eu comecei a aprender, caramba, eu preciso saber me vender. Porque hoje em dia, tudo a gente precisa saber se vender, para tudo. Para marido, para filho, para verdade. A todo momento a gente tá se vendendo, né? Mostrando que vale a pena a pessoa ter a nossa amizade, ter um relacionamento e também comprar o nosso trabalho. Então, aí foi o primeiro contato que eu tive sem necessariamente saber. E aí, passou um tempinho e tudo mais, eu acabei recebendo alguns outros reconhecimentos. E eu fui sentindo que estava cada vez mais próximo eu começar a tirar aquele sonho que eu tinha lá de adolescente, quando eu decidi fazer a faculdade do papel de empreender.
E aí eu falei assim, não, é agora. Chegou a pandemia, um momento onde todo mundo... Foi uma mudança muito grande para todo mundo. Um pouquinho antes da pandemia estourar, eu já tava com isso em mente, já tava estudando. Só que eu ainda tava nessa, não sei no que eu vou empreender, não sei no que eu sou boa. Às vezes a gente não consegue enxergar no que a gente é bom. Sim. Eu já tinha tido o sinal, porque depois disso, várias pessoas vieram me procurar, falando, nossa, como que você conseguiu fazer essa mudança, assim, querendo ou não, o ciclo de promoção, até fui promovida um pouco antes. Então, as pessoas vão começando a te procurar e te ver como referência. Elas vão buscando mais a sua opinião, buscando saber o que você acha, e isso é muito legal. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar, acabei me dando de frente, assim, no YouTube com um vídeo do Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu admiro muito. Sim, eu também gosto. E aí, comecei a maratonar o conteúdo dele, comecei a falar, é isso que eu quero. Só que eu ainda tinha mas no que eu vou conseguir abrir alguma coisa? E aí, ouvindo um podcast de uma mulher que trabalhava com importação, ela contou que ela abriu um negócio que estava indo super bem, sendo muito bem sucedido, com importação de produtos de segurança para bebê. Então, sabe, de colocar assim na quina para o bebê não se machucar. E aí, eu falei assim, nossa... Que coisa doida, né? Eu nunca imaginar que isso poderia ser um negócio tão bem sucedido. Aí eu falei, bebê, interessante. E aí eu lembrei do vídeo do Flávio Augusto, que ele falava que era muito importante um negócio ter margem, escala e recorrência. Aí eu comecei a pensar nesse universo de bebê. Eu falei assim, um bebezinho, uma roupa, por exemplo, a cada 2, 3 semanas, basicamente, precisa trocar de roupa, porque ele vai crescendo. E aí eu comecei falei assim, interessante, tem uma recorrência de compra, porque vai precisar comprar várias vezes ali, até mais de uma vez ao longo do mês. Tem uma escala legal, porque eu consigo vender nível nacional, então eu consigo abrir um e-commerce. E aí eu fui começar a ver margem de lucro mesmo. E aí eu fui, nossa, tem uma super oportunidade aqui. E aí eu comecei a pesquisar para ver, assim, um diferencial de marca dentro desse negócio. Comecei a estudar muito marketing nessa época. Então, aí eu decidi que eu abriria uma marca de moda bebê focada em macacões. Então, porque eu vi que era muito prático e cômodo ali para as mães, então eu ficava pensando. Comecei a fazer pesquisa para as mães que eu conhecia, sabe? E elas começaram a me falar, ai, nossa, de madrugada, quando eu acordo, eu tenho que tirar tudo, não sei o quê. Aí eu falei assim, então como que eu poderia facilitar aqui? Ela, se tivesse um macacão assim, sabe? Um macacão de zíper assim, um macacão assado, aí eu comecei a anotar tudo. Sim. Comecei a buscar fornecedores. Sim, quando eu decidi, quando eu falei, é isso que eu vou fazer, foi muito rápido. Uns 3 meses depois, você já tava empreendendo. Eu já comecei. Só que aí eu comecei a pensar assim, eu vou abrir minha marca, mas como que eu vou fazer para as pessoas já se interessarem, né? Conhecerem, irem comprando. Então, antes de eu ter os produtos, eu já comecei a criar conteúdo ali na minha marca. Eu falei assim, eu falei assim, qual é o público que eu quero atrair? Então, comecei a falar o que chama a atenção desse público, comecei a criar conteúdos em relação a isso. E nisso já começaram algumas pessoas a acompanharem ali meu trabalho. E aí, uma coisa muito legal que aconteceu as pessoas que iam chegando, eu ia envolvendo elas além do tema que eu trazia ali de moda bebê. Porque pensa, o meu público eram basicamente mães. Sim. E aí, eu falei assim, mães... eu só trazer a questão de moda bebê, não necessariamente vai ser algo que eu vou super me conectar ali com as mães. Eu quero fazer mais do que isso. Eu quero criar um universo de marca, onde a mãe se sinta acolhida, onde ela possa se sentir ouvida. Então, eu comecei a trazer conteúdos do universo da maternidade como um todo. E aí, isso foi um diferencial. E deixa eu te falar, e você definiu essa loja... E saiu e se desligou da empresa? Ainda não, eu tava fazendo os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Isso, os dois Ai, perdão, desculpa. Imagina, ele tá aí justamente por isso. Eu tava fazendo os dois ao mesmo tempo, porque eu pensava assim, isso é uma coisa muito legal pra quem quer empreender, mas ainda é CLT. Eu pensava como o meu emprego CLT como um patrocinador, entendeu? Da minha marca. Então, eu falei assim, eu vou usar o salário que eu tenho aqui, o que eu consigo guardar e tudo mais, pra investir nessa marca. E aí, eu vou fazendo essa troca gradualmente, entendeu? Foi mais rápido do que eu pensei até essa questão de eu pedir demissão, porque foi dando muito mais certo do que eu imaginava. Foi muito rápido que as coisas aconteceram. Então, nisso, no que chegaram os produtos... eu já comecei a fazer a divulgação, então eu sempre fui pensando muito em como que eu conseguia gerar desejo
no meu cliente. Então, eu sabia da importância, por exemplo, da mãe eu preciso ver meu filhinho nessa roupinha super fofinha. Então, eu também trazia não só a questão do conforto e da comodidade, como também dela querer ficar olhando pro filho dela o dia todo, sabe? Você cuidou dos mínimos detalhes. Isso, eu acabava pensando nisso. E eu criei uma experiência de marca muito legal. Então, as roupas, eu criei uma essência de cheirinho de bebê, fiz algumas misturinhas e as roupas eram enviadas assim. Então, era muito legal, porque quando tinha uma mãe grávida, ela me mandava o feedback falando assim, nossa, Marcela, eu agora fiquei até mais ansiosa, porque sentindo esses cheirinhos nas roupas e tudo mais, aí elas mandavam falando que era muito gostoso. Isso é uma estratégia de marketing maravilhosa, principalmente para mãe. Eu posso dizer porque eu sou mãe de 2. E tem cheirinhos que você fala, eu daria tudo para colocar aquela roupinha só por conta daquele cheirinho, por você trazer aquela lembrança do seu filho, do seu bebê. Inclusive, tem uma marca que também eu comprava quando meus filhos eram pequenos, e que até hoje eu guardei uma roupinha por conta dessa lembrança afetiva que eu tenho. Foi uma experiência muito gostosa que eu tive com meus filhos quando eles estavam vestindo aquela roupinha. E aí eu guardei e falei, eu quero guardar essa peça porque criou, assim, uma identidade realmente. Uma memória, sim, né? Uma memória. E a gente que empreende, é exatamente isso que a gente tem que gerar para o cliente, né? A experiência. O cheiro. Se você entra, no meu caso, numa clínica estética, o que você vai servir de diferente para aquele cliente? Sim. O cheiro do ambiente, a forma que ela entrega o produto dela, a embalagem. Então, tudo é você gerar uma experiência para o cliente. Né? É um serviço, né? Muita gente acha que um produto é só um produto, mas não, um produto é um serviço também. É a experiência como uma experiência completa. E aí que tá, eu acredito que seja um erro olhar, assim, sempre com foco no produto ou serviço. Porque as pessoas, elas não querem o produto ou serviço. Sim, elas querem o que conjunto. Isso vai proporcionar. Isso, elas querem viver a experiência daquilo que ela tá adquirindo. Exatamente. Então, o resultado. Então, uma pessoa que vai na clínica de estética, não necessariamente ela tá buscando, às vezes, uma drenagem. Mas ela quer um relaxamento, fazer um tratamento pra celulite que, às vezes, impacta a autoestima dela e tudo mais. Então, é só o meio, o produto e o serviço. Eu vejo muito as pessoas focando em vender produto e serviço e não vendendo a experiência. O que vai mudar, a transformação, como aquela pessoa vai se sentir. Olha o que você falou assim, é uma memória importante, é uma coisa, criou uma memória afetiva, porque você provavelmente se sentia especial, aquele cheirinho lembra dos seus filhos, então é uma recordação que é boa de se reviver. Sim. E aí as pessoas acabam não olhando muito para esse lado. E outra coisa, você cria um valor, né, ao seu produto. O seu macacão pode ser o mesmo que a moça da esquina vende, mas o seu vem com uma cartinha que você escreveu, o seu vem com um cheirinho, então logo aí você já ganhou, né? Sim. Então, eu sempre busquei, desde o começo, criar esses diferenciais, porque eu cheguei a fazer alguns testes, né, comprando de algumas lojas e tudo mais, até mesmo para ver como era a experiência. Sim. E nenhuma experiência entregava o que a minha entregava ali. Além de qualidade no atendimento, que isso também é básico, que o brasileiro acha que não, mas é básico. Para mim, o atendimento é essencial. É fundamental. Atendimento não é diferencial, entendeu? Atendimento é básico. Você atender bem o seu cliente deveria ser normal. Mas as pessoas hoje em dia... E depois você fez sua lojinha e como que você se encontrou na sua atualidade? Então, aí que foi importante. Quando eu comecei a loja, eu não tinha necessariamente um propósito maior, além de ter oferecer uma qualidade de vida melhor para mim e para minha família. Só que aí ela foi super importante para que eu conseguisse encontrar e chegar nesse ponto. Se encontrar, de fato. Por que aconteceu? No que eu fui fazendo isso, acabou que a loja estava dando super certo, a empresa estava dando super certo, e eu já consegui pedir demissão. Aí eu pedi demissão. No que eu pedi demissão, as pessoas que já me conheciam ficaram em choque. Porque elas falaram, meu Deus, você tá indo muito bem na sua carreira. Eu ganhava muito bem, e querendo ou não, eu troquei... Digamos que eu troquei o certo pelo duvidoso, entendeu? E as pessoas me acharam algumas loucas, outras corajosas. E aí, muitas vieram me procurar nesse meio do caminho, assim, pra falar, admirei demais, quero saber, eu também tenho essa vontade, começaram a me procurar. Nisso, no Instagram,
o meu perfil não era muito grande, era um perfil pequeno, e eu tinha um resultado muito bom. A recompra dos meus clientes eram muito boas, eu sempre deixava isso claro na construção da marca, justamente porque eu mostrava, olha, os meus clientes são muito fidelizados, as mães amam, sempre mostrava os feedbacks. Eu fazia questão de não exaltar o produto em si, mas todo o feedback que eu recebia era, nossa, a roupa é muito gostosa, confortável, meu bebezinho dormiu super bem, que eram os benefícios que a minha marca trazia, não necessariamente o produto. E aí, nisso, algumas lojas concorrentes que começaram a acompanhar vieram tentar trocar mensagem comigo, conversando, perguntando se podia trocar. Algumas pessoas que começaram a ver queriam saber como que eu estava conseguindo fazer aquilo, sendo que, querendo ou não, 5 mil seguidores na internet é considerado pequeno. Pra mim não é, porque são 5 mil pessoas, é muito, comprando coloca aqui na sua numa loja, sala, né? Muita gente. Muita Imagina gente. 5 mil pessoas dentro de uma loja, é muita gente. Mas aí as pessoas começaram a querer saber o que eu tava fazendo, como que eu consegui esse resultado. E aí eu falei assim, legal, eu vou começar a compartilhar isso então. E aí eu fui e criei um Instagram do zero, onde eu comecei a compartilhar minha rotina como a dona da marca, o que eu fazia, o que eu pensava, como que eu tratava a experiência. E aí eu fazia muito focada na questão do Instagram, entendeu? Então, como que mesmo com poucos seguidores você consegue ter um bom resultado na sua marca, ela ir crescendo gradualmente. E aí, nisso, esse perfil começou a crescer muito e ter muito resultado. Até que chegou um dia onde eu nunca vou esquecer, uma fisioterapeuta me mandou mensagem falando, Marcela, eu quero uma consultoria com você, porque eu quero trabalhar isso no meu perfil, para expor melhor o meu trabalho. Quanto você cobra? E eu nem tinha pensado nisso. Uau! Que eu falei, nossa... Acabei de ter um próximo negócio. Assim? Então, como assim, né? Aí eu falei assim, tudo bem. Comecei atrás pra saber como que se montava uma consultoria, como que fazia. Eu não sabia nada. Na época eu cobrei super baratinho também, porque é algo que eu nunca tinha feito antes. Sim. E aí ela gostou muito, muito. Eu lembro que foi uma troca muito legal que a gente teve, ela amou o resultado. E aí, outras pessoas... Eu mostrei que eu fiz essa consultoria com ela, e aí outras pessoas começaram a aparecer também querendo a consultoria. De impactar vidas. Exatamente. E aí, que foi aí que eu falei assim, caramba, que legal, Sim. que legal. Eu consigo fazer com que ela exponha mais o trabalho dela, o impacto que isso vai ter na vida dela. Ela vai conseguir não só impactar o cliente dela, como também trazer mais qualidade de vida para a vida dela. Então, era muito o que eu queria lá no começo, eu conseguia proporcionar ali para uma cliente. E aí, as pessoas começaram a pedir consultoria, comecei a fazer consultoria. Inicialmente, eu não tinha foco em branding, minha consultoria era mais focada em marketing no Instagram especificamente. E aí foi quando acabei crescendo muito rápido, então, em coisa de 5 meses, eu já tinha 15 mil seguidores ali, cheguei nos 40 mil seguidores. E foi aí que eu comecei a estruturar melhor, vendo as pessoas, que algumas pessoas tinham muito resultado e outras não. Eu comecei a falar assim, tá, mas por que algumas pessoas têm muito resultado e as outras não? E aí eu comecei a estudar mais profundamente sobre isso para ir atrás. E aí eu cheguei à conclusão de que não tem nada a ver com a ferramenta Instagram, com a plataforma Instagram. É sobre princípios e construção de marca. É sobre pessoas, quem né? você sobre conecta pessoas. com o seu propósito. Sobre pessoas, exatamente. Aí eu falei assim, então, eu tô indo pelo caminho errado. Sim, não é isso. Entendi. Eu não posso explicar para as pessoas sobre a ferramenta, porque a ferramenta muda, o algoritmo muda. Você vai ficar refém de ferramentas, de algoritmo e tudo mais? E aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso. Eu falei assim, eu vou fazer isso em mim, então, para ver essa mudança. E aí quando eu conseguir me impactar com isso, eu vou trazer isso também para as pessoas. Porque eu queria ser o meu primeiro resultado. E a transformação, ela começa por você. Não existe outro lugar para começar a transformação. Você só consegue transformar alguém quando você é transformado. Você só consegue gerar experiência em alguém quando você gera essa experiência em você. Você só consegue falar sobre o que é casamento quando você passa pelo casamento. Você só consegue falar o que é Deus quando você tem experiência com Deus. E a vida é assim. Tudo é transformado em você e aí sim você consegue transformar os outros. É exatamente isso. E aí, querendo ou não, eu também fui caindo, quando eu falo essa questão de comparação, por isso que eu falo, vai para os princípios, não vai para essa questão de comparação, porque eu acabei caindo um pouco também nessa cilada. Chegou em um momento onde eu estava tão focado na ferramenta em si e não nos princípios, que eu acabei
não digo que foi um burnout, mas assim, eu falei, eu não aguento mais, eu tô muito saturada disso. Sim, porque você acaba ficando escravo. É massivo, né? Isso. Eu tava refém, eu tava refém da plataforma, eu tava refém ali do Instagram. E isso fazia com que eu focasse mais nos números ao invés das pessoas. E não era um caminho que eu tava gostando. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou recomeçar. Vou recomeçar alinhando com o propósito que eu quero. Então, eu já tinha começado a trabalhar o meu brand, meu posicionamento no perfil anterior. Já tava me trazendo um bom resultado, mas eu falei, eu preciso... Sabe quando você sente que você fala... Não, é por aí. Aqui acabou. Eu preciso recomeçar e recomeçar do jeito certo. Sim. Exato. Aí, no final do ano passado, eu falei assim, eu vou recomeçar do jeito certo. E é o perfil que eu estou atualmente, onde meu foco total tá sendo em branding e posicionamento, onde eu não só mostrei a minha evolução, como que isso impactou, porque é incrível. Eu tinha 40 mil seguidores e muita instabilidade em questão de cliente, faturamento e tudo mais. Hoje, com um perfil de 1.800, eu tenho muito mais reconhecimento, muito mais valor de marca. Consigo cobrar mais pelo meu trabalho e tenho clientes chegando toda semana, coisa que eu não tinha antes. Sim. Nossa, Má, eu amei essa história. E eu quero também... Muito... Lud, desculpa só te cortar, eu quero só que você fale para as pessoas o que é personal brand. Sim, personal branding é você gerenciar os sinais que você emite para que as pessoas te percebam da forma como você quer. Então, eu falo bastante, por exemplo, de branding e posicionamento, que são coisas diferentes, mas que são complementares. Então, quando a gente fala de posicionamento, é como você está posicionada na mente de alguém. Isso é a pessoa cria a percepção sobre você e ela te posiciona, entendeu? É na mente dela. Agora, o branding é você emitir os sinais que você quer para que ela te perceba da maneira como você quer ser vista. Não adianta você falar assim, eu, Gabi, sou uma profissional incrível, eu cuido muito bem do meu cliente, eu sou muito sensível, eu busco entender muito a dor da pessoa, e a pessoa não te vê da mesma forma, entendeu? Entendi. Então, você fala, eu sou uma autoridade na área da estética, mas se você não demonstra isso, se você não faz com que a pessoa perceba isso, ela não vai saber. Então, essa é a diferença. É você saber emitir os sinais corretos. E sinais, postura, tom de voz, imagem, conteúdo. Porque absolutamente tudo comunica. Tudo comunica. A forma como você está aqui hoje comunica. A forma como você está aqui hoje está... Eu estou com brand pra estética? Está criando uma percepção. Tá maravilhosa. Mas aí depende da mensagem que você quer passar. Empoderada. Tá perfeito, então. Tá perfeito. Porque é exatamente isso. Então, eu não gosto quando as pessoas pegam e... branding vai colocar todo mundo na mesma caixinha. Não. Tem muito a ver com externalizar a sua personalidade e os seus diferenciais. A Lud tem os diferenciais dela, que vão ser diferentes do da Gabi. Não adianta eu pegar e querer aplicar a mesma coisa para as duas. Porque não vai funcionar, não vai dar certo. Sim. E muito provavelmente uma das duas vai ficar frustrada. Então, é muito importante com que você respeite, né, o que você tem de único, que é a sua personalidade, a sua singularidade. É isso. Muito legal. O que eu ia te falar é que você deu uma aula de empreendedorismo aqui, né? Primeiro porque a gente fala muito sobre propósito, que é a base, né? A gente fala que o primeiro item para quem quer empreender é encontrar o seu propósito. Sim. E você começou empreendendo numa área que você gostava, mas você não sentia que você estava cumprindo o seu propósito. Não. E você teve a sacada de falar, então não é isso. Muita gente para aqui. Ok, sim, comecei a empreender. Então vamos lá. Comecei, tô fazendo, tá dando retorno financeiro, tá legal. E esquece o propósito. E chega uma hora que você fala, o que eu estou fazendo? Porque dinheiro não basta. Não. Dinheiro não cumpre propósito. Dinheiro não traz a felicidade e a realização que o propósito traz, né? E aí você mudou. E você constantemente está em mudança. A gente pode perceber, sim, pela sua conversa que você tem essa sensibilidade de perceber até onde o seu negócio está indo no seu propósito. E quando desvinculou, então vamos mudar o negócio, não o propósito. Então, meus parabéns, porque você realmente deu uma aula assim, do que é empreender no mundo de hoje, ainda mais trabalhando com uma ferramenta tão inconstante que é, sim, a internet, né? Cada dia muda um algoritmo, cada dia muda alguma coisa e a gente fica lá perdido, mas é você achar a sua essência. É lindo o seu trabalho. Sim, obrigada, fico feliz. Isso tem muito sentido, porque, querendo ou não, me dói. Antes, por exemplo, por mais que eu tinha o e-commerce, eu via as mães e tudo mais, não era algo que me impactava tanto quanto hoje, porque hoje me dói, por exemplo, se eu vejo uma profissional muito boa e
ela não está conseguindo mostrar isso, sabe? Sim. Porque, caramba, é como se fosse um pote de ouro no fundo do mar, entendeu? Sim. Você precisa estar exposta, você precisa... Se você é boa, deixa as pessoas verem que você é boa. Sim. Não tem problema, entendeu? Inclusive, isso é um bloqueio, né? Eu tenho um pouco disso, inclusive, de mostrar. Às vezes eu falo, não consigo mostrar tanto quanto eu gostaria de mostrar. Inclusive, Impulse o método preciso da dela. tua ajuda. Sim, Eu preciso da tua ajuda. Pode vir, Lud, que eu vou te ajudar. A gente vai mudar isso daí. E eu sei que isso é uma dificuldade não só minha, mas assim, de quase todas as Muitas mulheres, pessoas. né? Sim. Principalmente quem não está acostumado a lidar com a internet. Sim. Não só a internet. Foi o que eu falei, a gente não aprende isso na faculdade. Ninguém ensina pra gente. A gente, às vezes, se forma, sai, e aí fala, tá, mas e aí? Como é que eu conquisto o cliente agora pro meu negócio? Como é que eu faço as pessoas verem valor na minha marca, né? Porque quando a gente fala muito de branding, a pessoa gostar tanto do seu trabalho, sabe aquela marca que você fala, nossa, eu não troco por nada? Sim. Não tem só a ver com o produto ser bom, mas tem também, provavelmente, os valores que você tem são os mesmos valores que a marca compartilha. Sim. Hoje em dia, as pessoas não compram só produto e serviço, elas compram os valores também que uma profissional ou que uma marca, que ela consegue ali se identificar. Eu tenho os mesmos valores, então, naturalmente, eu vou tender mais a comprar de você. Então, isso está muito atrelado a branding, posicionamento, quando a gente externaliza tudo isso. Sim, e eu falo assim por experiência própria. Eu tenho 2 empresas hoje, então uma empresa não tem nada a ver com aquilo que eu acredito, não tem nada a ver com o meu propósito. Então, lá eu não consigo executar o meu melhor lado. Então, é como se eu fosse para essa empresa e o meu melhor lado não entrasse lá. E quando eu montei a clínica de estética, eu acordo sorrindo, eu entro sorrindo. As minhas ideias, elas foram, assim, surreais. Eu fui no além. Que nem eu falo, né? Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei o que Deus fez com essa estética. Mas é porque eu acredito. Sim. É porque eu amo. É Sim. porque eu quero levar valores. Sim. É porque lá, sim, eu consigo ser eu. Sim. E eu tenho certeza que as pessoas sentem quando tem amor. Elas sentem quando tem o toque, que é só você. E é só você. Sim. E é engraçado como a gente fica conhecido também, né? Eu trabalhei um tempo com Instagram, mas no nicho de maternidade mesmo, com os meus filhos, divulgando loja de bebê, essas coisas. Até um certo ponto que eu falei, não, isso é um trabalho meu, não deles, então não quero mais focar neles, porque eles são crianças, criança é criança. E eu não queria perder essa parte da infância com o trabalho, então falei, deixa pra lá. E aí eu me perdi total no meu Instagram, me perdi, assim, de aleatório, eu tinha quase 100 mil seguidores, aí foi caindo extremamente porque eu abandonei o Instagram e não soube nem contar essa transição, sabe? Foi uma área, um momento obscuro, assim, sabe? E aí eu comecei com os jardins. E hoje muita gente fala, quem é? Ah, Lud dos Jardins. Tipo, eu não sou a Ludmilla, eu sou a Ludmilla dos Jardins. Sim. Eu já fiquei conhecida como a Ludmilla dos super Jardins. posicionada na mente das pessoas. Quando elas pensam no jardim, o primeiro nome Ludmilla. que vem na mente delas. É muito isso. engraçado isso, né? Isso É a sua identidade, é a sua é. marca, Sim. né? Que Isso legal. Isso é maravilhoso. E isso que vocês falaram é muito legal, porque uma coisa que eu percebo bastante, e que tudo bem, faz parte do ser humano, quando as pessoas elas vêm me procurar, elas estão com um olhar muito voltado para elas. E eu entendo, é normal, porque você quer mudar a sua vida e você quer transformar a sua vida. Só que isso não acontece se você não foca o seu olhar para o cliente. Porque, querendo ou não, você transformar a sua vida vai ser uma consequência. Por isso que eu bato tanto na tecla do foco seu cliente, de você identificar as dores, os desejos, os valores, porque a pessoa não vai te dar atenção se você não soubesse comunicar com ela. Sim. E é unânime, todo mundo que vem me procurar, a pessoa não sabe sobre o cliente, não entende sobre o cliente, e aí vem que o resultado acaba não vindo, Sim. porque o foco não é você, o foco é o cliente. É a experiência. E aí entra também vamos falar um pouco de reino, né? Tem que ter essa pauta aqui, né? Então entra um pouco também do reino. O que é o reino? Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui para servir você. Então, quando a gente entende que a gente precisa servir o outro, tudo fica mais fácil de ser feito. Sim. Porque se a minha vida ela não estiver à disposição de outras vidas, eu vivo só para mim. Exato. Então, quando a gente entende que a gente tem que trazer isso para as pessoas, a gente tem que gerar valor, a gente tem que transformar pessoas, a gente muda o mundo ao nosso redor. Quantas vezes a gente olha para situações
que a gente não concorda, que a gente acha, nossa, meu Deus, o mundo tá decaindo, nossa, meu Deus, eu não concordo com isso, meu Deus, nossa, olha essa geração. E o que você faz para mudar? Sim. Então, enquanto você estiver só olhando para você, você vai ficar ali no seu mundinho, pronto, e acabou, e você aceita o mundo como que é. Mas quando você entender que você tem que servir outras pessoas, você vai fazer alguma coisa para mudar. Você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar as pessoas que se conectarão ao seu mundo. Você vai mudar o mundo de alguém, né? Alguém, pode não ser o mundo, mas é o de alguém. E o que mais tem hoje em dia é pessoa querendo receber muito, mas não quer dar muito também. Você tem que dar muito, servir com excelência para que justamente você também receba muito. Porque você vai receber aquilo que você der também. Sim. É a questão do transbordo, né? Sim. E na Bíblia tá falando, né? Aquele que semeia muito com fartura colherá. Exatamente. Sim. Então, tudo que eu particularmente prefiro dar do que receber. Mas, e sempre foi assim, não é algo que foi a Bíblia que me ensinou, ou os mandamentos de Deus me ensinou. Eu sempre gostei mais de dar do que receber. Porque se eu posso dar, é porque eu tenho. Então, eu acho que a mesma coisa é isso, é o nosso conhecimento. Se você tem, por que não dar? Exato. Se você tem como ajudar o próximo, por que não ajudar? Exato. Se você tem acesso para as pessoas serem transformadas, por que você não vai liberar esse acesso? Exato. Então, eu acho que entra um pouco da nossa humildade. Eu não vou nem falar de outras palavras, mas eu acho que a gente tem que aprender a ser humildes. E humildes é você ter o coração aquebrantado, é você ter sensibilidade pelo outro, é você ter amor e saber que uma transformação, que aquilo que você tem pode transformar outra vida. E aquilo que você ensinou, que nem no seu caso, né? Vamos falar do seu caso. Você tem ali uma mentorada, você vai transformar a vida dela para ela tocar um negócio e automaticamente ela vai transformar outras vidas. E você foi o pilar daquela transformação que ela vai gerar ali dentro de uma empresa. Sim. Você levou o propósito, levou a identidade, levou aquilo que ela precisava, que faltava. Então, você descobriu, na verdade, um talento seu, porque todos nós temos dons e talentos, né? Sim. Então, esse foi um talento que Deus te deu para que você transforme outras vidas e outras vidas transformem outras vidas. Isso é muito incrível. Mas, assim, e o mais incrível ainda é que você só colocou na sua cabeça, eu preciso empreender para transformar a vida da minha família. Eu não sei como, eu vou fazer. Foi atrás do como, achou como. Viu que estava te dando um retorno, saiu do CLT e foi trabalhar lá no seu nicho. E no seu nicho que você estava trabalhando, Deus te mostrou realmente o seu talento. Ele despertou isso em você. Foi necessário. Foi necessário o processo. E ele te despertou naquilo que um dia falaram, as pessoas não te reconhecem. Sim. E hoje você faz pessoas serem reconhecidas. E sabe o que tem também? Quando eu decidi fechar o e-commerce para focar 100% nisso, muita gente era contra, justamente porque tava dando tudo certo. Por que você vai fazer isso? Vai mudar para uma coisa que é completamente diferente. Mas eu não sabia explicar. Eu falei assim, gente, isso tá muito mais ligado com o que eu quero, com o que eu acredito. Eu sei que também não vai ser fácil, porque o começo de empreender, na verdade, empreender é desafiador todos os dias. Sim. Mas o começo é uma das fases mais desafiadoras que tem. Só que eu falei assim, tudo bem, eu estou super disposta a passar por esse desafio, porque eu sei do impacto que vai ter, entendeu? Sim. Então, assim, toda vez que eu recebo uma mensagem de uma mentorada, de uma cliente falando, Marcela, meu Deus, meu cliente amou muito, essa experiência que a gente criou ficou demais, sabe? Quando eu vejo que ela não só tá feliz, como ela também está conseguindo atingir os objetivos dela, pronto. Sim. Já bastou, né? Exato. Então, assim, meu trabalho tá feito, entendeu? Meu trabalho foi feito. E uma coisa que eu te falo, assim, do fundo do meu coração, não desista. Não desista nunca, porque eu sei que sempre no caminho vem situações para não desanimar. Você agora, você saiu de um Instagram de 40 mil seguidores e você falou, eu vou começar do jeito certo. Sim. E é do jeito certo que a gente é honrado. Então, a quantidade, ela não é só qualidade. Hoje, esses 1.800 seguidores que você tem, eu tenho certeza que vai te dar muito mais retorno. E outra coisa, hoje é 1.800, mas daqui a pouco vai ser uma multidão novamente. Sim. E vai ser de pessoas que realmente está conectado com seus valores, com seus propósitos e acreditam naquilo que você traz. Exato. Então, não desista. Eu também.
Então, não desista, mesmo que as dificuldades venham, o recomeço ele é necessário. Sim. E eu me identifiquei com o seu perfil justamente porque eu acredito no brand. A gente faz uma mentoria, não juntas, mas com o mesmo mentor, e ele fala muito sobre o brand, né? Como que você... o seu posicionamento. Exatamente, o seu posicionamento. Sim. E quando eu vi o seu conteúdo, eu falei, as pessoas precisam saber disso. Sim. As pessoas precisam entender que elas precisam transmitir para outras pessoas aquilo que elas realmente são. E você desenterra também talentos, você sabia? Que a sua profissão também é desenterrar talentos, porque muitas pessoas não sabem, de fato, como se posicionar. Nossa, como que eu faço isso, como que eu ajo, como que eu levo esse meu valor. Tem pessoas que têm talentos ocultos e você está lá para desenterrar esses talentos. Sim, sem dúvida. Sim, faz quebrar parte bloqueios também, né? Ai, sem dúvida. Porque o que isso você mais faz, acho que é quebrar bloqueio, né? Uma das coisas que a gente mais trabalha, porque assim, tem a técnica, mas é trabalhar mentalidade. Sim. Porque as pessoas chegam com muitos bloqueios, elas chegam com muitas crenças. Por experiências anteriores, por elas se sentirem inseguras, por elas terem medo também. Será que eu não vou conseguir e tudo mais? Então, é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. Quando eu decidi fazer essa mudança, eu quis focar muito nos princípios. Porque, independente de canal de comunicação, independente de onde, os princípios, eles não mudam. E se você trabalhar muito bem eles, a sua marca vai ser uma marca muito forte, vai ser uma marca poderosa. Independente do lugar onde você está. Então, não é sobre você depender de uma ferramenta. Se o Instagram acaba amanhã e aí acabou sua marca? Sim. Não pode ser assim. E a sua marca reflete diretamente quem é você, né? Exato. A sua empresa é um reflexo do seu CPF. O seu CNPJ é um reflexo do seu CPF, né? Exato. Isso é uma coisa importante que você falou, Lud. Precisa refletir quem você é. Porque eu já recebi também pessoas que me procuraram porque já tiveram experiências anteriores onde você tem que fazer de tal jeito. E isso não refletia o que a pessoa, nem o diferencial da pessoa. Porque hoje em dia é muito comum falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas às vezes você não é muito boa fazendo isso, mas você consegue muito bem fazer aquilo. E aí você precisa extrair o melhor de cada um. Sim, por isso que é totalmente personalizado. Personalizado. Isso, né? Se eu não conseguir extrair o que é melhor seu, e evidenciar esses diferenciais, não vai dar. E muito provavelmente você vai se desanimar ao longo do caminho, entendeu? Porque a constância, ela é importante. Sim. Branding vem da constância, de repetição. Pra pessoa, de fato, fixar na mente dela que a Gabi é assim, a Lud é assim. Entendeu? Agora, se você faz isso, não respeitando quem você é e acaba construindo um personagem, não dura. Não dura. Com certeza. Você tem que refletir. É o que você falou, exatamente extrair os seus pontos fortes, né? Tanto da sua personalidade, quanto dos seus talentos, quanto do teu trabalho, quanto dos teus dons. Extrair essas partes e mostrar. Muitas vezes a gente fica com medo de mostrar, né? Sabe por quê? Quem somos nós, com medo do julgamento, com medo, ai meu Deus, o que vão falar de mim, que agora eu tô aparecendo muito, ai que eu tô metida, ai que eu tô... E isso bloqueia tanto. E tem muita gente que realmente chega pra mim, agora por conta mais dessa parte do empreendedorismo, e fala, Lud, eu não quero aparecer no Instagram, não quero aparecer nos stories, eu não gosto, porque, o vizinho vai ver, o fulano vai falar... E aí eu não tenho, né, esse know-how que você tem, mas o que eu falo? Mas mostra quem você é, né? Mostra a tua realidade, não precisa criar um personagem, mostra, você vai com o tempo, você vai desenvolvendo, né? E agora a gente tem uma pessoa que vai estar aqui para nós. Gente, sigam. Inclusive, serei sua cliente, tá? Vem, sua vai ser cliente, uma honra. não, eu serei a sua o quê? Mentorada? Você vai ser mais um case de sucesso. Isso. Opa! Olha! Uau! Faz a sua publi, fala pro pessoal aí do seu Instagram, manda aí o seu arroba. Sim. Meu Instagram, na verdade, todas as redes, Marcela Lousada B, você consegue me encontrar. Fala de novo. Marcela Lousada B, @Marcela Lousada B. Em todas as redes eu estou com esse nome. Então, no YouTube eu também tenho vídeos lá. Enfim, qualquer plataforma você vai me encontrar, sim. Seu conteúdo é incrível. Você tem um conteúdo gratuito no YouTube, então? Tenho. Aí, galera. Eu quero, inclusive, vir com mais força pro YouTube, né? Porque, querendo ou não, o Instagram fica um pouco no raso, sabe? Você não consegue aprofundar temas. Eu não consigo entregar tudo que o meu trabalho pode entregar ali.
até mesmo para transformar uma pessoa que ainda não pode pagar pela minha mentoria, mas que se ela ir aplicando, ela vai conseguir um dia ser minha mentorada, entendeu? Então, eu quero sair um pouco do raso, que é o Instagram, e aprofundar um pouco mais também. Eu vou usar o YouTube para isso. E um ponto muito legal que você disse, que eu percebo duas coisas nessa, que as pessoas ficam com vergonha, não sabem. 2 principais fatores. O primeiro, além das críticas e julgamentos, tem também que o ser humano, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir querido. E a pessoa tem medo de, querendo não, tomar algum hate ali nas redes sociais. E a verdade é que, assim, tem gente que vai gostar de você pelo que você é, e tem gente que não vai gostar de você exatamente pelo mesmo motivo. Então, seja você. Mostre ali os seus diferenciais, não crie um personagem, mas também não fique refém do que o outro vai achar. Porque o que eu sempre falo para as minhas mentoradas, foca no seu público. Tem gente que não vai gostar de você e muito provavelmente essa pessoa não é o público que você quer atrair. Tudo bem, deixa embora. É livramento, entendeu? Sim, é verdade. Porque essa pessoa não vai ser só contribuir. um número, né? Exato, não vai contribuir. E não é sobre números, é sobre pessoas. Sim. E sobre as críticas e julgamentos, a crítica acontece. Eu fui criticada quando eu comecei também, mas tem 2 pontos. Quem não foi, né? O propósito precisa ser maior do que a sua vaidade, o seu ego ali em relação a ser criticado. E tem um outro ponto, que quem te critica vai tentar te diminuir, porque essa pessoa admira no fundo sua coragem, mas ela não tem a mesma coragem de fazer. Entendeu? Então, às vezes, se alguém próximo, essa pessoa não consegue ver que você tá evoluindo, que você tá buscando pelos seus sonhos, e ela continua lá na vida dela. Eu tenho uma técnica que eu trago para minha vida, que é a seguinte coisa. Eu sempre busquei muito me identificar. O que Deus quer de mim? O que Deus tem para minha vida? Então, eu sempre fui uma pessoa bem espiritual, né? E eu não anulo isso, por isso que eu sempre falo muito de Deus. E quando Deus ele começou a me mostrar quem Ele gostaria que eu fosse, mostrar onde eu poderia chegar, Ele começou a colocar realidades no meu coração, desejos que eu jamais imaginei ter, eu comecei a entender quem eu era. Porque quem eu sou é quem Ele deixou eu visualizar. Então, um dia, eu falo também por experiência, com propriedade, um dia você orou pelo seu marido. Sim. Um dia você orou pelo seu marido, eu sei disso. Um dia eu orei pelo meu marido. Então, não é as tribulações dessa vida que vai fazer a gente se distanciar, porque um dia isso foi fruto de oração. Então, quando Deus ele nos mostra aquilo, é porque ele vai ser realizado. E a única pessoa que é capaz de destruir isso é nós mesmos, quando a gente deixa de acreditar em quem nós somos. Quando a gente deixa de acreditar naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então, só para te dizer, é muito importante a gente buscar essa identidade em Cristo. O que Deus diz ao meu respeito? Que nem muitas pessoas se acham incapazes, fracas. Não, Deus te falou que você vai ser grande. Então, quando você encontra essa característica quando você encontra isso em Deus, nada no mundo te para, porque eu te falo, nada no mundo me para. Não, nada, mas eu não vou entrar aqui em méritos do que ia falar coisas pesadas aqui. Isso não me para, mas não preciso disso. Mas eu te falo, nada no mundo me para porque eu já identifiquei quem eu sou em Deus. Então, isso é muito importante, as pessoas saberem que você em Deus, você é mais que vencedor. Então, nunca esqueça da característica que Deus falou que você seria. Inclusive, Jesus ele falou que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Então, significa que Ele fez coisas incríveis, Ele fez milagres. Hoje, nós não fazemos milagres porque nós não temos uma fé tão grande quanto a dele. Então, se a gente se esforçar para que coisas grandes aconteçam, milagres aconteçam, vai acontecer, porque Ele disse que faríamos obras maiores da que Ele fez. Então, a gente não perder a nossa identidade em Deus. Porque... se permitir ser usado, né? De fato, como um vaso, né? Nós somos vasos. Todo mundo fala, ei, vaso, nós somos vasos mesmo. Na vida das pessoas, você é um vaso de transformação. Você é um instrumento dele na vida das pessoas, tão direto, né? Que você trabalha ali no pessoal, no íntimo, né? Você consegue extrair da pessoa o melhor dela, né? Então, você realmente é um vaso nas mãos do Senhor
Nós somos, né? Eu até cheguei a comentar com a Gabi quando ela me fez o convite, que ela até falou agora, tem pessoas que se sentem inseguras, que se sentem incapazes. Provavelmente você tá no ambiente errado. Isso. Você não tá no ambiente que te impulsiona. E eu até falei pra ela, Gabi, vai ser uma honra participar do podcast, porque vocês estão criando um ambiente onde muitas vezes uma pessoa ela não consegue encontrar aquele ambiente físico. Mas a internet tá aí pra isso, é um lugar incrível onde você, se usar da maneira correta, vai conseguir se inserir em ambientes incríveis também. Sim. E esse ambiente está sendo criado aqui, entendeu? Com cada pessoa que vocês trazem, com todas as conversas. Então, uma pessoa que se sente insegura e incapaz, aqui não. Aqui você sabe que você pode mais. Que bom que você sente. Só pra gente finalizar, algo que entra muito no que você acabou de falar, e eu anotei isso hoje, tá? Porque de manhã, você descobriu isso também, né? Sim. De manhã não é o momento ideal pra você criar. Funciona de manhã. Eu crio, eu viajo, eu falo, nossa Senhor, mentira que isso saiu de mim. De manhã é o momento ideal pra gente criar. E olha que legal, isso aqui, ó, hoje, 6h45. Esteja sempre em lugares melhores que você. Você tem que se preparar mais. Isso ativa um mecanismo em você que te faz querer ser melhor. Deus sempre usa pessoas como fonte de oportunidades, seja para coisas boas ou coisas ruins, mas nem toda oportunidade é para você, e você precisa identificar isso. Então, as pessoas que você permite, o ambiente que você permite estar, pode te influenciar até mesmo naquilo que você não é. Exato. Então, é só um exemplo que eu vou usar. Se você não tem o hábito de falar palavrão, não é um exemplo que eu tô usando aqui bobo, tá? Você não tem o hábito de falar palavrão, só que você está só andando com gente que fala, daqui a pouco você tá falando automaticamente. Sim. Mas é inconsciente, por quê? Porque de verdade você sabe que você não falaria aquilo. Eu vou até usar um exemplo bobo também. Quantas vezes a gente se pega praticando hábitos, gírias? Você vai lá no Rio de Janeiro, eu passei uma semana, olha que sem identidade eu era. Eu passei uma semana lá no Rio de Janeiro, fui pedir um pastel e falei, me vê um pastel? Uma semana no Rio de Janeiro, eu fui falar pastel, mas saiu automático. Sim. Gente, olha isso. Sim, então, para você ver como que inconscientemente tudo ao nosso redor nos influencia. E aí eu falo, ou você influencia ou você é influenciado. É uma coisa que eu estava até conversando com meu marido esses dias. É sobre ambientes mesmo, né? Que isso a gente sabe que tanto no mundo físico quanto no espiritual, né? Sim. E aí a gente falou, às vezes a gente acaba se distanciando de algumas pessoas e o exemplo de Jesus é lindo, né? Eu vejo Jesus assim, tudo eu falo, nossa, queria conseguir fazer como ele fez, porque ele andava com os pecadores, né? Só que ele sempre foi influência, ele sempre foi a luz nas trevas. E a gente conversando sobre isso, a gente falando que às vezes a gente tem que se distanciar mesmo, porque nós não somos tão fortes na nossa fé quanto a gente deveria ser. E a gente, ao invés de transmitir a mensagem da luz, a gente acaba trazendo trevas pra gente, né? Então, acho que também o seu papel de resgatar o melhor de nós, né, de trazer isso à tona, automaticamente vai ligar no nosso cérebro os ambientes corretos que a gente tem que estar. Porque você, por exemplo, o seu papel fala, olha, você é muito boa de falar, você se expressa muito bem, vamos resgatar isso, vamos trazer isso mais à tona, né? Vamos falar mais sobre o teu trabalho. Inconscientemente, você vai querer andar com pessoas igual a você. Sim. Você vai achar o outro mundo raso. Sim. Com pessoas que falam, poxa vida, mas esse assunto aqui, nossa, isso não vai agregar em nada na minha vida. Então, essa seleção também acontece, mesmo que involuntária, né? Sim. Olhando para o exemplo de Jesus, que é perfeito, né? Que é incomparável, a gente tenta trazer ele também, o exemplo de Jesus para as nossas vidas, para o nosso trabalho. E eu vejo isso muito claro no teu trabalho também, sabe? De seleção até. É um trabalho de seleção dos teus melhores pontos, né? E isso automaticamente já gera essa segregação entre o que você não quer mais ser do que você quer ser, né? Sim. Então, andar sempre com pessoas que você admira, que você vê que pode contribuir com o teu propósito. A gente fala bastante aqui que Deus não une só pessoas. Por trás das pessoas tem os propósitos, né? Inclusive, eu já passei para ela aí que
Dia 8 de março de 2024, ela tem uma missão. Conte comigo. Uma missão conosco. E eu tenho certeza que vão ter muitas mentoradas suas lá também. Eu também tenho. Eu também tenho. Aquilo que Deus preparou, nem nos nossos maiores sonhos a gente tem noção. Sim. Então, a gente fala aí, né, Lud, com o coração tranquilo e em paz, porque a gente já sabe que se ele colocou no nosso coração vai ser realizado. Então, dia 8 de março de 2024, às 19 horas, eu profetizo que a gente terá você lá nesse projeto incrível que está por vir. Tá? Teremos, com certeza. Podem contar comigo. E é isso, então, Magi. Foi um prazer ter você aqui conosco. Você tem uma luz, assim, incrível. Continue transformando vidas. Que Deus te capacite cada dia mais para você continuar gerando esse valor na vida das pessoas. E nunca perca essa essência, tá? Não deixe ninguém... Assim como você fez lá no início, quando o rapaz te falou, mas você não é vista. Você se fez ser vista. Você trouxe o valor que tem aí dentro. E muitas pessoas paralisariam por causa disso. Mas você é forte e você automaticamente transmite essa fortaleza que você tem aí dentro. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. E que a gente enorme. possa se conectar mais. E a gente vai se ver aí, né? Com certeza. Sem dúvida. Vai. Tem muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Eu amei muito. Ai, que bom. E seu trabalho é muito incrível mesmo. Eu, particularmente... O de vocês também, os nossos. Inclusive, dá um pulinho lá na estética para fazer uma avaliação. A Lud ia falar, eu cortei ela. Meu, é sério, me perdoem. Hoje eu estou cortando a Ludmilla o tempo todo. Me perdoa? Tudo bem, me perdoa. Tá perdoado. Tá? Então tá bom. Do coração ou da boca pra fora? Não, agora eu esqueci o que eu ia falar só. Não, mas tá bom. Vai lembrar. Não, que eu quero realmente fazer uma consultoria com você. Vamos, Lud, vamos. Eu também. Eu também. Sim, porque eu não conhecia o teu trabalho. Eu já ouvi falar bastante disso, mas eu nunca me aprofundei pra saber o que de fato era, né? Sim. E a gente sempre fala, a gente vai deixando umas coisinhas pra depois, né? Vou fazer isso aqui que é importante, mas a gente esquece que o mais importante é como nós somos vistos perante, né? Exato. A nossa marca, é o que a gente conversou já. Exatamente. Então, amei demais o eu teu também amei trabalho. muito, obrigada. E é isso, então, muito prazer ter você aqui. E toca aí que é nóis. Nós.